Então, em primeiro lugar, bom dia a todos, tá? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma boa semana. E vamos lá. Hoje nós vamos continuar o papo sobre espelhos. E aí, bom, eu vou relembrar. Hoje a gente vai aprender o tal da equação de Gauss, mas ela não é a coisa mais difícil do mundo, não é. E aí, vamos tentar entender primeiro os conceitos básicos que a gente tem aqui, né? Lembrando que espelho é uma matéria bem difícil, é uma matéria meio chata mesmo de aprender. Então, olha lá, toda vez que eu tiver um espelho esférico, ou seja, que é um círculo mesmo, um espelho esférico mesmo, é claro que esse espelho vai ter um centro. Esse centro, gente, é o centro da circunferência, tá? É o mesmo centro, só que aí o espelho eu peguei só metade dele, então vai continuar tendo um centro, né? Beleza? Então, todo espelho esférico vai ter um centro. Ou ele vai estar virado para o lado de esquerdo, no caso de espelhos côncavos, ou no caso de espelhos convexos, ele vai estar virado para o lado direito, que é o centro do espelho, tá bom? Beleza? No caso de convexo. E aí, pessoal, se liga só então. Então, a distância de C até o vértice, né, que é onde divide no meio o espelho, a distância de C até o vértice é o raio. É o raio. A distância de C até V é o raio, né? Pensa só. É o raio da nossa, do nosso cara aqui, né? Do nosso espelho. Agora, qual é a distância de F até V? Se eu quiser a distância de F até V, eu vou chamar de F mesmo, tá, pessoal? Então, a distância daqui até ali, ó, eu vou chamar de F mesmo, tá? Nós vamos chamar de distância focal, tá? Beleza? Distância focal. Então, olha só, vou escrever aqui, ó. F é a distância focal. Tem mais alguém. Não, o Gustavo. Tinha esquecido do Gustavo. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Se eu tiver um objeto na frente de um espelho, e aí você já sabe, então, o C é o centro da circunferência. O F, gente, olha que vai ser legal. Ele vai ser o raio dividido por 2. A distância focal, ela vai ser essa distância aqui, ó, dividida por 2. É essa distância dividida por 2, tá? Então, distância focal é isso que a gente tem. É a distância do raio dividido por 2. E aí, maravilha. Agora, eu queria mostrar para vocês. Eu vou apagar esse cara aqui, porque você já sabe que F é a distância de F até o vértice. Agora eu vou construir uma imagem e aí a gente vai chegar na equação de Gauss, que é aonde nós vamos chegar hoje e resolver uns exercícios aí, tá? Então, saca só, vamos traçar os raios? Vamos traçar os raios aqui. Vou traçar os raios na cor pretinha aqui, ó. Então, um raio que entra paralelo, se o raio entrar paralelo assim, ó, vamos fazer a imagem dele? Ó, você vai lá no ponto mais alto do objeto, tá? O ponto mais alto do objeto é a cabecinha dele, né? Então, o raio entra paralelo. Se o raio entrar paralelo, ele vai sair pelo foco, não é verdade? Se um raio entrar paralelo, ele vai sair pelo foco. Então, vamos fazer ele saindo pelo foco aqui, ó. Esse é o raio que sai, ó. Raio entra paralelo, perceba que é paralelo a V, né? E ele sai passando pelo foco. Beleza? Bom, um outro cara que a gente pode colocar e se ele entrar pelo foco? E se ele entrar pelo foco, o raio? Aí ele sai paralelo. Lembra disso? Então, se ele entrar aqui, ó, pelo foco,
ele vai sair paralelo. Então, olha onde ele vai sair, ó. E aí ele vai se encontrar com outro raio nesse ponto aqui. Ó, um encontra aqui e o outro encontra aqui, ó. Se encontram em um único ponto esses raios. Se eles se encontram, então eles vão formar uma imagem. E aí, então, essa cabecinha do objeto aqui, ó, vai aparecer aqui, ó. Tá? E o resto do corpinho também. Mas ela vai aparecer aqui, ó. Se você prolongar os raios, você vai ver que ela vai aparecer aqui, ó. Tá? Beleza? Então, aquele objeto vai ser refletido nessa imagem. Essa vai ser a imagem. Beleza? Essa vai ser a imagem. E aí, o que a equação de Gauss ela nos diz? Bom, primeiro, você precisa conhecer uma distância entre o objeto e o espelho. Então, a distância entre o objeto e o espelho, eu vou até mostrar essa cota aqui, ó. A distância entre o objeto e o espelho, vamos pegar na apostila que vai estar um pouco menos poluído. Dá uma olhada nessa situação. Olha que lambança, mas olha só. Eu tenho um objeto, aí o raio entra paralelo, sai passando pelo foco. Ele escolheu um outro raio. Ao invés de ele escolher o outro passando pelo foco, ele escolheu passando pelo vértice, que aí passando pelo vértice ele reflete com o mesmo ângulo para baixo. O meu desenho, eu também poderia fazer ele passando pelo vértice, tá? Também poderia fazer. Eu poderia então colocar um raio aqui, ó, bate no vértice e é refletido com o mesmo ângulo. E vai casar no mesmo lugar. Vai dar no mesmo lugar. Entrando pelo vértice, é refletido no mesmo ângulo, tá? Se você fizer isso respeitando o ângulo, você vai ver que vai casar a pontinha no mesmo lugar. Bom, então, dá uma olhada o que ele traçou ali, ó. Dá uma olhada que ele traçou. Ele traçou uma reta aqui, ó. Uma reta. Essa é uma reta. E aí ele diz que a distância da reta até o objeto, a distância dessa reta aqui, ó, daqui dessa reta, onde está o vértice do espelho, até o objeto, ele deu um nome, ele chamou de P. P, tá? Esse é o nome que ele deu. E agora, a distância do vértice até a imagem formada, então aqui nós estamos vendo a distância formada da imagem e do objeto. Essa distância ele chamou de P'. É um nome só, poderia ser x, y, z. Então, olha só, a distância do objeto até o espelho é P. A distância da imagem até o espelho é P', tá? E aí, Gauss chegou na incrível equação que dizia o seguinte. Olha o que dizia a equação de Gauss. Ela dizia que o número 1 mesmo, 1 dividido por F, F quem que era mesmo? F é a distância, é essa daqui, ó. F, ó. É a distância, eu vou marcar agora em vermelhinho aqui, ó. É a distância focal. F é a distância focal, ó. É daqui do vértice até o foco. F é a distância focal. Beleza? Então, olha o que ele diz para nós. Que 1 sobre F é igual a 1 dividido por P, 1 dividido por P, mais 1 dividido por P'. Tá? 1 dividido por P, 1 dividido por P'. Pessoal, essa fórmula aqui é o tal da equação de Gauss. E eu vou dizer para vocês assim, eu nunca vi um vestibular que não tenha caído ela. De verdade. Todos os vestibulares
utilizam bastante a fórmula de Gauss, tá? E aí a fórmula de Gauss, pessoal, é uma equaçãozinha que calcula a posição do objeto, da imagem, tendo a posição do objeto. Então pensa só, você fala o seguinte, eu tenho um espelho de raio 10 centímetros e posiciono o objeto a 20 centímetros desse espelho. Aonde vai ser formada a imagem? Eu uso 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? E aí se eu fizer isso, eu consigo descobrir a distância da imagem, tá? Beleza? Sem ter o espelho, eu consigo descobrir a distância da imagem dele, tá? Isso é bastante legal, através da curva de Gauss, tá? Então, ó, 1 sobre F é a distância do foco. Isso é igual a 1 sobre P, a distância do objeto, mais 1 sobre P', a distância da imagem. Beleza? Sempre assim, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Beleza? Bom, lembrando que o foco o foco é o raio dividido por 2, tá? Esse é o foco. O foco é o raio dividido por 2. Bom, pessoal, falado tudo isso, tem um quadrinho que eu queria que vocês observassem, que é esse quadrinho aqui, ó. Olha só, imagine que você usou essa equação aqui, e aí o valor de P deu positivo. Então significa que o objeto era real. Se o valor de P der negativo, significa que era um objeto virtual, tá? Se o valor de P der negativo. Agora, se o valor de P', que é a imagem, der positiva, significa que é uma imagem real, tá? Formada na frente do espelho. Se for negativo, é uma imagem virtual, formada atrás do espelho pelo prolongamento dos raios. E o último, se o F der positivo, é um espelho côncavo. Se o F der negativo, é um espelho convexo, tá? Isso aqui, ó, é um quadrinho que é a convenção de sinais para quando nós fizermos as questões, a gente saber interpretar, tá? O que deu aqui? Ah, o F deu negativo, então era um espelho convexo, tá? Beleza? Aqui ele mostra algumas situações, ó, para fritar um peixinho numa panela, né, como se fosse um espelho côncavo. Então os raios solares eles batiam e eram todos concentrados no foco. Lembra? Os raios solares chegam paralelos e eles passam pelo foco. Então você tem uma espécie de uma concentração das ondas eletromagnéticas do Sol, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver então como isso aparece nos exercícios. Então vamos lá. Primeiro, os exercícios resolvidos eu vou deixar para vocês fazerem em casa, porque ele tem a resolução, né? Ele tem como fazer aqui as respostas e aí a gente vai um pouquinho mais rápido, tá? Bom, vamos lá, ó. O espelho de cabeça para médicos foi muito utilizado no passado. Vocês já viram em filmes o médico com isso aqui na cabeça e é aqui um espelho? Eu já vi muito em filme isso. Na vida real eu nunca vi não, para ser sincero, tá? Mas olha só. Ui, peraí, gente. Deixa eu pegar a cadeira ali. Então, vamos lá, ó. Foi muito utilizado no passado esse espelho aí, tá? Então, com esse espelho, possuía um buraquinho no centro e era para enxergar através dele, né? Então, ó, os médicos podiam analisar os pacientes com uma boa iluminação, tá? Obtida pela projeção da luz refletida nesse espelho. Tá, maravilha, maravilha, então. Olha só, pessoal. Para se ter um ponto luminoso de luz concentrada, olha o que ele está falando aqui, ó. Para ter uma luz concentrada, o médico deve posicionar o espelho a 12 centímetros do paciente. Então você tem que ler que a luz ela se concentra a 12 centímetros do paciente, tá? O médico, ó, ele posiciona o espelho a 12 centímetros do paciente, tá?
E aí ele diz o seguinte, o que permite concluir corretamente que o espelho em questão tem raio de... Bom, olha só como é que funciona essa questão, pessoal. Essa questão é bastante legal. Ela funciona da seguinte maneira, ó. Se eu tiver um espelho aqui, ó. Se eu tiver um espelho assim, os raios, eles vão ser sempre concentrados no seu foco, né? Então, imagine que ali seja o foco. O raio entra paralelo e sai passando pelo foco. O raio entra paralelo e sai passando pelo foco. O raio entra passando pelo foco e sai aqui, ó. Então, os raios se concentram tudo num único ponto. E aí ele está dizendo que a luz está concentrada aqui, ó, a 12 centímetros. A luz está concentrada ali. E aí, pessoal, você precisava lembrar que a luz só se concentra no foco. A luz só se concentra no foco, porque ele entra paralelo e sai passando pelo foco. Entra pelo foco, já passa lá, tá? Beleza? A luz sempre vai sair, ó, a luz que entra paralela vai sair passando pelo foco. Então, os 12 centímetros que ele fala, que é aonde melhor ilumina, tá? Onde ele fala, ó, o espelho, para iluminar a luz concentrada, ela está a 12 centímetros do espelho. Então, ele tem que colocar o paciente lá, para o paciente ficar com a luz concentrada. O médico ele precisa enxergar o paciente, então ele concentra a luz aonde está o paciente. Então, F é 12 centímetros. E aí, a gente lembra disso daqui, ó. Se o raio é tudo, F não era igual ao raio dividido por 2? Bom, se F é o raio dividido por 2, pega esse 2 e passa multiplicando. Vai ficar aqui R é igual a 2 vezes o foco. Raio é igual a 2 vezes o foco. E aí, ele pergunta nessa questão, qual era o raio de curvatura da questão. Então, olha como é uma questão fácil de resolver, mas muito difícil de interpretar. Ó, ele só conta aqui que para melhor enxergar, ele posiciona o paciente a 12 centímetros do espelho. E aí você precisava concluir que isso é onde está o foco, porque é a luz concentrada. Então, o foco, ele é o raio dividido por 2. Portanto, o raio é 24, que é o dobro de 12. Beleza? O raio é 24, que é o dobro de 12. De boa essa, né? De boa, mas difícil pensar, né? Difícil pensar nessa questão. Então, aqui era só fazer isso, ó. O raio, eu multiplico o foco por 2 e vou obter ele, tá? Então, ó, resposta certa, B aqui, ó. Beleza? Bom, ixi, o Antônio tava pedindo para entrar, nossa. Vamos mais lá, gente. Qualquer momento vocês me perguntem aí, gente. Parem a aula, façam comentários, mesmo que seja comentários quaisquer, assim, ó. Alguma impressão que você tem quando vê os espelhos, qualquer coisa que você achar interessante, tá? Porque assim a aula fica um pouco melhor. Se participar um pouquinho mais aí, a gente faz uma aula mais divertida. Bom, pessoal, dá uma olhada nessa situação. Essa situação que está na lousa aí, ela é bem parecida com a situação que... a situação que está no enunciado aqui, ela é muito parecida com a situação que está na lousa, ó. Tem um espelho côncavo, o foco, o seu centro geométrico e o objeto antes do centro geométrico. Então eu fiz igualzinho na lousa, ó. Beleza? Aí ele pergunta o seguinte: um objeto é colocado a 40 centímetros do vértice de um espelho esférico, tá? Beleza? E com raio de 30 centímetros, conforme a figura. Então, olha só o que ele diz. O raio é 30 centímetros. Então, eu vou apagar aqui, ó. Olha o que ele diz. Primeiro, o raio desse cara... Deixa eu pegar meu canetão aqui, ó. Ele diz que o raio vale
30 centímetros, não é isso? 30 centímetros. E o raio é quem? O raio, pessoal, é a distância do centro até o vértice, não é? O raio de curvatura, beleza? Então, o foco, lembra que era o raio dividido por 2? O raio sobre 2, acabamos de ver isso, né? Então, vai ser 30 sobre 2, 15 centímetros é o raio, tá? O foco. A distância focal é 15 centímetros. Que outro cara ele nos dá? Ele dá a distância do objeto até o vértice. Bom, a distância do objeto até o vértice a gente chamou de P, tá? Então ele nos disse que P vale 40 centímetros, tá? P vale 40 centímetros, F vale 15 centímetros. E aí, ele pergunta aí A, B e C. Primeira pergunta é A, qual é a distância focal do espelho? Já está respondido na lousa. A distância focal é o raio dividido por 2. Então vai ser 15 dividido por 2, tá? 15 dividido por 2, que 15 dividido? 30 dividido por 2, que é o 15, tá? Beleza? Que é o raio de curvatura dividido por 2. Pergunta B da questão é, qual é a distância da imagem ao espelho? Pessoal, a distância da imagem ao espelho é o tal do P'. Ó, é a distância da imagem formada até o espelho, é o P'. Então, se liga só, ele me deu eu achei o F, ele me deu o P e está perguntando o P'. Então, eu vou usar a equação de Gauss para resolver essa questão. Então, olha só a equação. 1 sobre F. 1 sobre 15 é igual a 1 sobre P. 1 sobre P. P é a distância do objeto até o espelho. 1 sobre 40 mais 1 sobre a distância da imagem até o vértice. 1 sobre P'. Pessoal, se você tiver uma equação assim, como é que eu acho o valor de P? Vocês conseguem? Vou botar vocês para trabalhar um pouquinho, só para vocês acordarem um pouco. Numa questão assim, ó, eu cheguei na equação já. Quanto vai valer P? P'. Como é que vocês calculam isso aí? Fala para mim o resultado. Calcula aí e me fala o resultado. Eu quero esperar vocês fazerem, para ver o teste. Se vocês conseguem isolar aquele P' ali, conseguem achar o valor dele. Acha o valor do P' para mim. Vou dar 5 minutinhos para vocês acharem o valor daquele P', para treinar e isolar o valor de P ali. Faz aí, hein, gente? De verdade, de verdade. Todo mundo que tá aí, ó. Antônio, Eduarda, Guilherme, Gustavo, Lorenzo, Murilo e Robson. Não deixa de fazer, hein, gente? Só para treinar e isolar. É bom. Às vezes a gente olha uma continha assim e fala, eu já sei, isso aí eu já sei. Mas depois, na hora que a gente vai fazer sozinho, nossa, começa a complicar o trem e aí não dá certo.
E aí, alguém tá chegando no valor? Estão tentando, pelo menos? Professor, tô fazendo aqui. Beleza, beleza. Professor, também estou tentando fazer. Beleza. Parece, olhando assim, parece uma continha bem fácil, assim, mas na prática não é tão fácil. Não, Principalmente. parece, eu vim fazer aqui, eu vi que não é, não. É, então. Mas olhando parece fácil, não parece? Você fala, ah, meu, só uma continha, velho. Aí na hora que vai fazer dá uma enrolada, dá uma enroscada. Principalmente no vestibular, onde não tem calculadora, gente. Fazer essas contas sem calculadora começa a complicar. Ô, professor, eu fiz aqui eu não entendi direito, mas pelo que eu chuto, eu acho que é 1,25, né? Um sobre 25. Dá 25? Não, Deixa... dá 25, isso aí. Legal. Deixa eu Eu fazer não a sei se conta aqui. tô... O meu não deu isso, sabia? Deixa eu fazer de novo aqui. Ah, então, Cara, pior que dá tô bem fazendo. perto disso, mas não dá isso, sabia? O meu? Eu vou continuar tentando aqui, professor. O meu deu 24. Faz no quadro pra eu ver, professor, como é que o senhor fez. Ó, mas é porque eu fiz na calculadora aqui, ó. Ah, tá, beleza. Mas como é que você fez aí, esse 1/15 aí? Ah, professor, assim, pelo que eu peguei a situação, né? Que Pegou tem a... esse 1/15 igual 1/40 mais um sobre P, né? Pelo negócio aí, Pzinho. Aí eu fui lá, eu fui fazendo aqui. Primeiro eu tentei fazer com o negócio lá antigo, que a gente tinha aprendido já, mas não deu certo. Entendi. Aí fiz diferente, de Tá fazer bom. igualdade lá. Hum. Bom, pessoal, se você fizer essas continhas aí, ó, o pelinha tem que dar 24. Como é que eu fiz ela assim com o auxílio da minha calculadora? Eu fiz assim, 1/15, aí eu fiz a continha. 1/40 eu fiz a continha. Pego esse 1/40 que está somando, passo ele para lá dividindo, tá? Passo ele para lá dividindo. Beleza? Bom, passando ele para lá dividindo, aí eu vou ter um valor igual a 1/π. E aí eu pego esse valor e faço 1 dividido por esse valor, porque é para inverter esse cara. Aí vai dar 24. Beleza? Bom. 40 menos 15 dividido por... Deixa eu pensar só uma coisa aqui. 40 vezes 15 dividido por 40.
Olha, se você quiser fazer na raça isso, eu vou mostrar para vocês como é que faz na raça. Ah, professor, eu estou no vestibular, eu não posso usar calculadora. Como é que faz quando eu estou no vestibular? Então vamos lá, ó. Eu vou ter 1 sobre 15 menos 1 sobre 40 é igual a 1 sobre pelinha. É isso que você vai ter. E aí, não sei se você lembra, mas para resolver uma fração com um denominador diferente, você precisa igualar os denominadores. Seja através de um MMC ou de qualquer número que seja múltiplo entre eles. Pra gente não ficar pensando no MMC... Ah, professor, então eu tava certo. Eu fiz esse negócio. Eu fiz desse jeito aí, só que eu fiz assim. Em vez, eu esqueci de trocar o sinal, esse foi o meu problema. Ah, você fez mais? Eu fiz mais. Entendi. Porque esse tá somando desse lado, passa por lá menos. Né? Olha, um jeito interessante de, ao invés de achar o MMC, um jeito bom é fazer o seguinte: pega esse cara e multiplica por esse. Então assim, ó, 15 vezes 4 dá 60. 15 vezes 40, então dá 600. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou falar que 600 é o MMC. Aí, 600 dividido por 15 dá 40. Vezes 1, 40. 600 dividido por 40 dá 15. Vezes 1, menos 15. Tá? E isso é igual a 1 sobre pelinho. Tá bom? Então eu tenho que 25 sobre 600 é igual a 1 sobre pelinho. Então vamos inverter, ó. Eu quero inverter esse cara, eu inverto do lado de lá também. Então eu tenho que 600 sobre 25 é igual a pelinha. Tá? Beleza? 600 sobre 25. E aí se você fizer 600 sobre 25, essa conta é mais fácil. Aí ela vai dar 24. Tá? Beleza? Ela vai dar 24. Show de bola? Pegaram aí como é que faz? Tem que fazer o tal do soma e subtração de frações, tá? Então é o que eu falei, parece fácil, mas na hora de fazer na raça, dá um probleminha aí, tá? Dá um probleminha. Beleza? Show de bola. Então, vamos para uma próxima aí. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Ó, deu 24 aqui mesmo, tá? A imagem. Vamos lá ler mais essa aqui, ó. Carl Friedrich Gauss inicia uma revolução na matemática que afeta toda a física. Ao mostrar que as leis da geometria plana devem ser mudadas para descrever as superfícies curvas, ele sistematiza o estudo dos espelhos esféricos, mostrando que apenas ângulos de abertura até 10 graus, os espelhos produzem imagens com deformações previsíveis e de utilidade tecnológica. Então, tá. Aí, olha só, ele está mostrando vários espelhos, um côncavo, um convexo, tá? Tá mostrando aqui a diferença entre eles. Olha o côncavo, o centro e o foco é para o lado esquerdo. O convexo, o centro e o foco para o lado direito. É sempre de acordo com o raio de curvatura, né? E aí ele diz, um objeto real é colocado a 80 centímetros do vértice de um espelho. Côncavo, um espelho côncavo, tá escrito, ó. Tô grifando aqui, ó. E aí ele diz, a distância focal desse espelho é 30 centímetros. Aí ele pergunta... desculpa, Murilo. Eu tinha ligado. Desculpa aqui, por favor. Imagina. Aí ele pergunta, qual é a distância da imagem até o espelho? Então, vamos lá de novo, ó. Vamos lá, de novo. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte. Eu tenho um espelho aqui, côncavo, e o objeto foi colocado aqui, ó. Então,
Pensa só, aqui é o vértice, né? O objeto foi colocado aqui, ó. Só que essa distância daqui até o espelho, a distância dali até o espelho é 80 centímetros. Opa, foi mal, gente. Então isso daqui vale 80 centímetros. Ele está dizendo, ó, coloquei um objeto aqui, ó, um objeto a 80 centímetros do espelho. E aí ele diz que a distância focal desse espelho vale 30 centímetros. Então essa distância vale 30 centímetros. Aí ele pergunta, qual distância do objeto vai ser formada a imagem? Qual distância do objeto vai ser formada a imagem? Bom, gente, olha só. A distância do objeto até o vértice lá, esses 80 é o P. É o nosso P da fórmula. Olha, é o nosso P da fórmula. A distância focal é o F da fórmula. E ele está perguntando a distância da imagem ao espelho. Bom, a distância da imagem ao espelho é o P'. Tá? A distância da imagem ao espelho é o P'. Tá bom? Beleza? Essa será a distância da imagem ao espelho. Então, se eu tenho F, eu tenho P, eu tenho P', é só fazer as continhas aí, ó. Beleza? Na calculadora é fácil, que é assim, ó. É 1 sobre F, 1 sobre 30, né? Então você faz assim, ó. 1 sobre 30 menos 1 sobre 80, tá? Beleza? E depois 1 sobre isso tudo. Vai dar 48 a resposta aqui a minha, tá? Mas vamos fazer na raça também? Ah, e se eu quiser fazer na raça? Então eu vou ter aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então é o mesmo caso anterior. 1 sobre 30 menos 1 sobre 80 é igual a 1 sobre P'. Bom, 3 vezes 8, 24. Então, eu vou colocar como MMC 240, tá? 240, beleza? 240 pode ser, não pode ser? Ó, 240 dividido por 30 dá 8, né? Dividido por 30 dá 8. 240 dividido por 30 dá 8. Vezes 1, 8 mesmo. 240 dividido por 80 dá 3. Vezes 1, menos 3. Isso é igual a 1 sobre P'. 1 sobre P'. Portanto, P' vai ser 240 dividido por 5. Tá? 240 dividido por 5 vai dar 48. Tá? Se você fizer aquela continha ali, vai dar 48. Legal, né? 240 dividido por 5. 48. Se você ver aqui, ó, ele fez a continha. Bom, pessoal, esse cara aqui é a última questão. Ele fala do telescópio Hubble, né? E aí ele diz, o objeto colocado sobre o eixo principal de um espelho com raio de curvatura 6. Então ele já pergunta, qual é a distância focal? A distância focal é 3, então. Porque se o raio de curvatura é 6, a distância focal é 3. Aí ele diz, a partir disso, é possível observar uma imagem real formada a 12 centímetros de distância do vértice. Então a imagem real é o P', é o 12, é o P', o 12. E aí ele está perguntando, qual é a distância do objeto? Ele está perguntando o P. Nesse caso aqui é quase igual, porque ele tem o F, é 1 sobre 3, é igual a 1 sobre P, é o que ele quer descobrir, mais 1 sobre 12, tá? Então 1 sobre 3 menos 1 sobre 12, você faz a continha aí, e aí você vai chegar em 4 centímetros, se você fizer a conta. 1 sobre 3 mais 1 sobre 12, menos 1 sobre 12, inverte isso, você vai chegar em 4. Legal? Então, o foco é o raio dividido por 2, e a distância do objeto até o vértice é o P. Então, 1 sobre 3 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre 12, que é a distância
do vértice até o foco, até a imagem do espelho, tá? Que é o pelinha. É o pelinha, é a imagem, beleza? E aí, pessoal, essa é mais uma aplicação dos espelhos esféricos na equação de Gauss, né? Espelho é um pouquinho chato, né? Eu tô percebendo até que vocês estão participando um pouquinho menos quando entramos em espelho. Naquele começo, a gente falava de calor e outras coisas, a gente estava indo um pouco mais fácil aqui, né? Aqui acho que é um assunto um pouco maluco, mas tá aí, gente, espelhos, tá? Beleza? Essa fórmula relaciona o foco do espelho com a distância do objeto e a distância da imagem desse objeto ao espelho. Beleza? Então, com isso, eu encerro a aula de hoje, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E tamo junto aí. Valeu, um abraço. Valeu, professor. Falou. Valeu.